Gravando, tchim-tchim, brindando a vida que o Senhor nos deu, para viver para Ele, o dia que Deus fez para nós, para honrarmos o nome dEle. Deixa eu... Levítico, o quê? Levítico 11 a 13. A gente vai ler Levítico de 11 a 13, tá? O Eterno disse a Moisés e Arão: fale com o povo de Israel e diga a eles: de todos os animais da terra, esses são os animais que vocês poderão comer. Vocês poderão comer qualquer animal que tenha casco fendido, dividido em duas partes e que rumine, mas não animal que só rumina ou que só tem o casco fendido. Por exemplo, o camelo rumina, mas ele não tem o casco fendido, portanto ele é impuro. O coelho rumina, mas não tem casco fendido, portanto é impuro. A lebre rumina, mas não tem casco fendido, portanto é impuro. O porco tem o casco fendido dividido em duas partes, mas ele não rumina, portanto ele é impuro. Vocês não devem comer a carne desses animais, nem tocar no seu cadáver. Eles são impuros para vocês. Entre as criaturas que vivem na água, do mar e dos rios, vocês poderão comer qualquer animal que tenha barbatanas e escamas, mas rejeitarão qualquer animal que não tenha barbatana nem escama, seja no mar, seja no rio, seja criaturas pequenas em lugares rasos, criaturas enormes das profundezas. Sim, vocês devem rejeitá-lo. Não comam a carne deles e rejeitem também o cadáver. Qualquer animal que viva na água e não tenha barbatanas ou escama está vetado para vocês. Estas são as aves que você devem eliminar do cardápio. Não as comam porque elas são detestáveis. A águia, o urubu, a águia marinha, o milhafre, todas as espécies de falcão, de corvo, o avestruz, o falcão noturno, a gaivota, todas as espécies de gavião, coruja, corvo marinho, ibis, agralho, pelicano, o abutre, a cegonha, todas as espécies de garças e a polpa e também o morcego. Todos os insetos que voam e andam sobre 4 pés serão detestáveis para vocês. Mas alguns vocês poderão comer, a saber, os que têm pernas articuladas para saltar sobre a terra. Então, todas as espécies de gafanhotos e grilos. Mas todos os outros insetos que voam e têm 4 pernas, vocês devem rejeitar. Vocês se tornarão ritualmente impuros até a tarde se tocarem o cadáver de um deles. Se vocês carregarem o cadáver, deverão lavar suas roupas e serão ritualmente impuros até a tarde. Todo animal que tenha casco fendido, mas não totalmente dividido, ou que não rumine, será impuro para vocês. Se tocarem o cadáver de um deles, vocês se tornarão impuros. Todo quadrúpede que anda sobre a planta dos pés é impuro para vocês. Se vocês tocarem o cadáver deles, serão impuros até a tarde. Se carregarem o cadáver de um deles, vocês deverão lavar suas roupas e serão impuros até a tarde. Eles são impuros para vocês. Entre as criaturas que se movem rente ao chão, as seguintes são impuras: a doninha, o rato, as espécies de lagartos grandes, lagartixa, lagarto pintado, lagarto de areia e camaleão. Entre as criaturas que se movem rente ao chão, essas são impuras para vocês. Se vocês tocam o cadáver desses animais, vocês estão ritualmente impuros. Se algum deles morrer e cair sobre algo, essa coisa se torna impura, independentemente de qual seja o uso ou de qual material seja feito, madeira, pano, couro ou pano de saco. Ponham o objeto na água e ele será impuro até a tarde. Depois disso, será puro. Se uma dessas criaturas mortais cair numa vasilha de barro, tudo na vasilha será impuro, e vocês terão de quebrar a vasilha. Toda comida que poderia ser usada como alimento, mas foi molhada com a água que caiu dessa vasilha, será impura. Todo líquido que poderia ser bebido delas será impuro. Qualquer coisa em que esse cadáver cair será impura. O forno ou o fogão de barro terão de ser quebrados. Estão impuros e precisam ser tratados como impuros. A fonte ou a cisterna de coleta de água permanece pura, mas quem tocar o cadáver de um desses animais será impuro. Se o cadáver de um deles cair sobre sementes que seriam usadas no plantio, elas permanecem puras. Mas se caiu água sobre as sementes e um cadáver caiu sobre elas, vocês deverão considerá-las impuras. Quando morrer um animal que poderia ser usado como alimento, qualquer pessoa que tocar o seu cadáver está impura até a tarde. Quem comer a carne do animal morto deverá lavar suas roupas e será impuro até a tarde. Quem carregar o cadáver do animal deverá lavar suas roupas e será impuro até a tarde. Os animais que se movem rente ao chão não devem ser usados como alimento. Não comam animais que se movem rente ao chão, quer se arrastem sobre o ventre,
quer andem sobre 4 pés ou sobre muitos pés. São todos detestáveis. Não se contaminem com eles, porque eu sou o Eterno. Santifiquem-se, porque eu sou santo. Não se tornem ritualmente impuros por causa de qualquer criatura que se move rente ao chão. Eu sou o Eterno que tirou vocês da terra do Egito. Sejam santos, porque eu sou santo. Essas são as instruções acerca de animais, aves, de seres vivos que se movem na água e de todas as criaturas que se movem rente ao chão. Vocês precisam fazer distinção entre as que são ritualmente puras e as que são impuras, entre os animais que podem servir de alimento e aqueles que não podem. O Eterno falou a Moisés: diga ao povo de Israel: uma mulher que concebe e dá à luz a um menino será ritualmente impura por 7 dias, como no período da menstruação. No 8º dia, o menino deverá ser circuncidado. A mãe deverá ficar em casa mais 33 dias para a purificação do seu sangramento. Ela não poderá tocar em nada consagrado, nem ir ao santuário, até que se complete os dias da purificação. Se ela der à luz a uma menina, ela será impura por 14 dias, como no período da menstruação. Ficará em casa mais 66 dias para a purificação do seu sangramento. Quando se completarem os dias da purificação por um menino ou por uma menina, ela levará um cordeiro de 1 ano como oferta queimada e um pombinho ou uma rolinha como oferta de perdão ao sacerdote na entrada da tenda do encontro. Ele os oferecerá ao Eterno e fará expiação por ela. Então ela estará purificada do fluxo do seu sangramento. Essas são as instruções para a mulher que dá à luz a um menino ou uma menina. Se ela não tiver recursos para oferecer o cordeiro, pode levar 2 rolinhas ou 2 pombinhos, uma para oferta queimada e uma para oferta de perdão. O sacerdote fará expiação por ela e ela estará pura. O Eterno disse a Moisés e Arão: quando alguém tiver um inchaço, uma erupção, uma mancha brilhante na pele, que indique uma doença séria na pele ou no corpo, levem-na até Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote vai examinar a ferida na pele. Se o pelo na ferida se tornou branco e a ferida for mais funda que a pele, é uma doença grave de pele infecciosa. Depois de examinar a pessoa, o sacerdote a declarará impura. Se a mancha brilhante na pele for branca, mas der a impressão de ser superficial, e o pelo não estiver branco, o sacerdote manterá a pessoa em isolamento durante 7 dias. No 7º, examinará-la outra vez, a mancha outra vez. Se no seu entendimento a ferida for a mesma e não tivesse espalhado, o sacerdote manterá a pessoa em isolamento por mais 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará pela 2ª vez. Se a mancha tiver diminuído e, portanto, não tiver se espalhado, o sacerdote declarará a pessoa pura. É uma erupção inofensiva. A pessoa poderá ir para casa e lavar suas roupas. Ela está pura. Mas se a erupção se espalhar depois da pessoa ter se apresentado ao sacerdote e ter sido declarada pura, ela terá de voltar ao sacerdote e ele fará novo exame. Se a erupção tiver se espalhado, o sacerdote a declarará impura. É doença de pele grave e infecciosa. Quem apresentar alguma doença de pele grave e infecciosa deve ser levado ao sacerdote. O sacerdote o examinará. Se houver um inchaço branco na pele, ou se o pelo estiver branco, ou se houver uma ferida aberta no inchaço, é doença crônica de pele. O sacerdote o declarará impuro. Não precisará pôr o doente em isolamento, porque já fez diagnóstico de impuro. Se uma doença de pele grave e infecciosa irromper da cabeça aos pés, em todos os lugares que o sacerdote examinar, ele deverá fazer um exame completo. Se a doença estiver cobrindo o corpo inteiro da pessoa, ele declarará pura a pessoa portadora da ferida. Uma vez que a erupção ficou totalmente branca e a pessoa não está impura, mas se as feridas estiverem abertas, o sacerdote examinará as feridas abertas e declarará a pessoa impura. As feridas abertas são impuras por serem evidências de doença grave de pele, mas se as feridas abertas secarem e ficarem brancas, a pessoa deverá voltar ao sacerdote que a examinará outra vez. Se as feridas se tornarem brancas, o sacerdote declarará a pessoa pura. Se apresentar tais feridas, ela está pura. Se alguém tiver uma ferida purulenta e ela sarar, e no lugar da ferida aparecer um inchaço branco, uma mancha avermelhada e brilhante, ele deverá apresentar-se ao sacerdote para um exame. Se parecer como se tivesse penetrado na pele e o pelo estiver branco, o sacerdote o declarará impuro. É uma doença grave de pele que irrompeu a partir da ferida. Mas se o exame mostrar que não há pelo branco na ferida e que ela tem apenas a profundidade da pele, está diminuindo, o sacerdote isolará o doente por 7 dias. Se depois disso a mancha se espalhar sobre a pele, o sacerdote a diagnosticará como impuro. É doença infecciosa. Mas se a mancha brilhante não tiver mudado, nem tiver se espalhado, é apenas a cicatriz da ferida.
o sacerdote o declarará puro. Quando alguém tiver queimadura na pele e a carne viva se tornar uma mancha brilhante, avermelhada ou branca, o sacerdote deverá examiná-lo. Se o pelo na mancha estiver branco e a mancha parecer mais profunda que a pele, uma doença grave irrompeu na região da queimadura. O sacerdote o declarará impuro, é doente grave de pele infecciosa. Mas se depois do exame não houver pelo branco na mancha brilhante, a mancha não parecer mais funda que a pele, mas tiver diminuído, o sacerdote isolará o doente por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo. Se a mancha tiver se espalhado sobre a pele, o sacerdote diagnosticará impuro, é doença grave de pele infecciosa. Mas se a mancha brilhante continuar igual, não tiver se espalhado, mas tiver diminuída, é apenas inchaço da queimadura. O sacerdote o declarará puro, pois não passa de uma cicatriz de queimadura. Quando um homem ou uma mulher tiver uma ferida na cabeça, no queixo, o sacerdote fará um diagnóstico. Se parecer que a ferida é mais funda que a pele, o pelo estiver amarelado, fino, ele declarará a pessoa ritualmente impura. É sarna. É uma doença grave de pele infecciosa. Mas se quando examinar a sarna, ele percebe que a mancha não é mais funda que a pele e não houver pelo escuro nela, ela isolará a pessoa por 7 dias. No 7º dia, examinará de novo a parte afetada, se a sarna não tiver se espalhado, se não houver pelo amarelado nela, e se ela não for mais funda que a pele, a pessoa rapará os pelos do corpo, exceto naquela parte da sarna, o sacerdote a isolará por mais 7 dias. Se depois disso a sarna não tiver se espalhado, ela não for mais funda que a pele, o sacerdote declarará a pessoa pura. Ela poderá ir para casa, lavar suas roupas, porque está pura. Mas se depois disso, se a pessoa tiver sido declarada pura, a sarna se espalhar, o sacerdote deverá fazer novo exame. Se a sarna tiver se espalhado na pele, o sacerdote não precisará buscar mais evidências. A pessoa está impura. Mas se ele perceber que não houve alteração, que cresceu pelo escuro, a sarna está curada. A pessoa está pura e o sacerdote vai declarar ela pura. Quando um homem ou uma mulher tiver manchas brilhantes na pele, o sacerdote deverá fazer um exame. Se as manchas forem brancas e sem brilho, é apenas um eczema que se espalhou. A pessoa está pura. Quando o homem perder cabelo e ficar calvo, ele está puro. Mas se ele perder o cabelo na parte da frente da cabeça, ele está meio calvo. Mesmo assim, ele é puro. Mas se ele tiver uma ferida avermelhada na parte calva, no couro cabeludo, na parte da frente da cabeça, significa que é uma doença grave de pele que está irrompendo. E o sacerdote deve examiná-lo. Se a ferida inchada no couro cabeludo, na parte da frente da cabeça, tiver avermelhada, com a aparência de ser uma doença grave de pele, ele de fato tem uma doença de pele séria e está impuro. O sacerdote deverá declará-lo impuro por causa da ferida na cabeça. Qualquer pessoa com uma doença grave de pele deverá usar roupas rasgadas, deixar o cabelo solto e despenteado e cobrir o lábio superior e gritar: impuro, impuro, enquanto a pessoa tiver feridas. Continuará ritualmente impuro e terá de viver isolado fora do acampamento. Se uma roupa de lã ou de linho, uma peça de tecido ou trançada de linho, ou de lã, de couro, ou feita com couro, estiver infectada com uma mancha de um fungo perigoso, e se a mancha na roupa, no couro, no tecido, no material de tecido ou trançado, for esverdeada ou ela for avermelhada, talvez é um caso grave e a peça deve ser mostrada ao sacerdote. Ele vai examinar a mancha, vai isolar o material por 7 dias. No 7º, ele examinará de novo a mancha. Se ela tivesse espalhado pela roupa do material, tecido ou trançado ou de couro, é mancha de mofo persistente, o que significa que o material está impuro. Ele deverá queimar a peça de roupa, porque o mofo é persistente e nocivo. Mas se o sacerdote examinar a peça de roupa e a mancha não tiver se espalhado, ele ordenará ao proprietário que lave o material que tem a mancha e o isolará por mais 7 dias. Fará novos exames depois de o material ter sido lavado, e se a aparência da mancha não tiver mudado, mesmo que não tenha se espalhado, ainda assim é um objeto impuro. Deverá ser queimado, não importa se o mofo afetou um lado ou outro do material. Se o sacerdote constatar que a mancha diminuiu, depois de ter sido lavado o material, ele vai cortar a parte afetada da roupa. Mas se a mancha reaparecer, é nova erupção, e qualquer roupa que tiver essa mancha deverá ser queimada. Se a roupa for lavada e a mancha desaparecer, deverá ser lavada pela segunda vez. Então, ela estará pura. Essas são as instruções relativas a uma mancha de mofo, persistente na roupa de lã ou de linho, de material ou tecido ou trançado, ou de qualquer objeto de couro, para que sejam declarados puros ou impuros. Amém. Glória a Deus. Instrução de todo tipo. Espera aí.